Hey, hoje vamos falar de Sara Shiva, né? A pastora Sara Shiva e filha da Baby do Brasil, Pepeu Gomes, enfim. Ela já deu várias declarações, né? Falando aí sobre ela tá vivendo em santidade depois que ela se converteu e tal, todo o processo da vida dela, né? Ela teve uma filha antes de se converter, né? Enfim, o que que acontece? Ela já declarou várias vezes que ela tá há 25 anos sem beijar. E eu vi um site aí, né, desses de fofoca, gospel e tudo mais, das pessoas ali xingando ela, falando que ia dar teia de aranha, que isso é um absurdo, que isso é um exagero. Vamos refletir um pouco hoje sobre isso, então, sobre essa postura dela, né? O que que é o beijo pra você? Eu não tô falando de selinho, tá? Eu tô falando de beijo mesmo, o beijo. O que que ali predispõe o beijo? O que que faz? O que que acontece no seu corpo quando você começa a beijar ali alguém, né? Começa a dar uns amassos, né? Como diz os jovens aí. Então, o que que acontece? Nada mais é do que uma preliminar, do que um despertar sexual que pode ocorrer ali até mesmo uma determinada excitação durante aquele beijo. Então, as pessoas, elas acham que é um alienígena, quando a pessoa opta por ficar sem beijar alguém. E aí eu te pergunto, o que que a Bíblia ela fala, né? O que que ela fala? Ela fala para você se guardar para encontrar, né? Até tem alguns versículos que vão dizer para você guardar o seu coração, para você não despertar o amor antes do tempo. Enfim, o que que acontece? E também a questão de não fazer sexo antes do casamento. Então, algumas pessoas que não encontraram essa pessoa com que vão querer dividir as suas vidas e tal, que foi o caso da Sara, ela ainda não achou um homem, né, para a vida dela que fosse ali atender os padrões de Deus para a vida dela. Ou seja, ela era para beijar qualquer um? Óbvio que não, gente, né? Quando a gente fala de ser cristão, não é pra gente ficar fazendo um test drive com as pessoas e ir beijando por aí até dar certo. Isso não é bíblico, né? Isso é nada mais do que você querer ter prazer dentro de um namoro. Sendo que prazer, né, é algo para o casamento, prazer é algo que é o seu corpo tem que dar prazer ao seu marido, o corpo dele dá prazer a você. E não você querer um alto prazer, né? É assim, pelo menos, que a Bíblia fala. E aí não só ela, não só a Sara, mas várias outras mulheres, né, que tentam viver uma vida de santidade são criticadas na internet. Por exemplo, a Jordana, ela é uma influenciadora gospel e ela começou a namorar tem um tempo aí, e ela comentou que não vai na casa do namorado porque ele mora sozinho e ele não vai na casa dela porque ela mora sozinha. E também massacraram a garota por causa disso. E aí eu me questiono, né? Que evangelho é esse que estamos vivendo? Que evangelho é esse que estamos vivendo que quando vemos um padrão de santidade, alguém tentando fazer um certo, alguém tentando não corromper o seu corpo, alguém tentando não sucumbir aos desejos da carne, as pessoas criticam, as pessoas massacram. Que evangelho é esse? Que padrão estamos vendo? Bom, o que que eu acho, né? Eu acho que as mulheres, elas têm que procurar um homem de Deus verdadeiro ali com padrões cristãos. E os homens têm que procurar mulheres de Deus. Hoje, né, eu tenho amigos e amigas, enfim, pessoas que eu conheço, que tem ali um casamento que o cara não é cristão ou a esposa não é cristã. E eu posso afirmar aqui que hoje a maior vontade da vida deles é justamente que esse cônjuge se converta a Deus, porque atrapalha a sua vida ministerial, porque é incômodo, porque a pessoa quer realmente que aquela pessoa seja salva. Então, assim, o jugo desigual é uma coisa terrível, né? Não queira ter, por exemplo, um namoro evangelístico. E se você tá com alguém que, desculpa, mas quer usar o seu corpo, quer ali te dar uns amassos de qualquer jeito, enfim, ter relações antes. Eu não tô entrando aqui em questão de beijo aqui, mas que é ali realmente, né, a gente vê que é um padrão não cristão, você provavelmente está em julgo desigual, por mais que essa pessoa se diga cristã, então pode acender um alerta aí, né? Por exemplo, Salomão, né, algumas pessoas falam, julgo desigual não está na Bíblia, não sei o quê. Salomão, Deus falou ali para ele não se envolver com mulheres de outras culturas e tudo mais. E o que ele fez? Se envolveu. A gente vê queda de Salomão, a gente sabe que ele se desviou, que, enfim, que teve deuses pagãos, aí, enfim, toda essa história que aconteceu, né, por conta de julgo desigual.
A gente pode ver Sansão e Dalila, a gente pode ver muitas histórias na Bíblia, né? Onde as pessoas acabam errando por causa na hora de escolher um parceiro. Então, será que a gente não tem que realmente avaliar com cuidado as pessoas que a gente for se relacionar? Será que antes de beijar, a gente não tem que ter realmente uma amizade longa ali para realmente conhecer aquela pessoa de fato, para ver se vale a pena iniciar um namoro e tudo mais? Tem pessoas que optam até por beijar diante do altar. Isso aí eu acho que vai de cada um, né? Do coração de cada um. Tem pessoas que beijam durante o namoro, pessoas que beijam diante do altar. Caso da Tamires Garcia, né? Que ela diz que não via na Bíblia passagem, né, que desse ali licença para o beijo antes do casamento. Então ela optou, a Tamires Garcia com Daniel, de beijarem apenas no altar. Mas aí vai de cada um. Mas a questão é, será que você não tem ficado com as pessoas para ver se dá certo? Gente, presta atenção. Quando você fica com alguém, quando você beija alguém, aquilo ali é prazeroso, aquilo ali gera uma química no seu cérebro. E às vezes, essa química vai impedir você de ver os defeitos da pessoa, de ver se aquela pessoa é uma pessoa voltada para a palavra, de ver se aquela pessoa é uma pessoa cristocêntrica, de ver se aquela pessoa tem os mesmos princípios, ideais, propósitos que você, porque você está envolvida o quê? Emocionalmente, quimicamente, né? Pelo lance do prazer. Então, assim, eu acho que o beijo pode ser, sim, no namoro, mas eu acho que ele deve ser algo mais pra frente e não algo que seja de cara, porque pode atrapalhar aí você conhecer verdadeiramente a pessoa. E assim, e sobre os solteiros, né? A Sara, ela tá há 25 anos solteira. Ela acredita que vai achar um marido, mas não entrando nesse mérito, existem pessoas, né? Eu conheço mulheres excelentes, assim, pessoas de Deus que não encontraram o marido, que não casaram e nem vão casar. Então, assim, eu acho que a igreja ela tem uma idolatria pela família, infelizmente. Família é bênção? Sim. Os filhos são como flechas? Sim. O homem que encontra uma esposa que tem ali, seja mulher virtuosa, é abençoado? Sim. Tudo isso é válido. Deus é a favor da família? Sim. Porém, também está escrito na Bíblia que um celibato é um dom de Deus e que melhor fossem se as pessoas conseguissem ser solteiras, né? O que Paulo fala. Então, assim, vidas solteiras importam. E já saiu uma estatística de que, em breve, a cada 3 adultos, um será solteiro. E não um será solteiro no sentido de, divorciou e tal. Não, um será solteiro realmente, ele nunca terá casado. E isso é uma estatística muito grande. Então, assim, por mais que a igreja queira incentivar a família e tudo mais, também precisa haver um cuidado com os solteiros. E não um cuidado com o solteiro no sentido, olha, você é solteiro, então vamos te preparar para o casamento. Não. Um cuidado com o solteiro no sentido, solteiro, você é solteiro, viva a sua vida para Cristo. Viva a sua vida de modo que engrandeça o nome de Cristo. Seja feliz mesmo sendo solteiro. Porque se você faz do seu casamento, do seu namoro um ídolo, desculpa, mas é um ídolo e a gente só pode adorar a Deus. Então, assim, temos que ter isso em mente. O que? Vamos resumir aqui. Primeiro, quando for escolher alguém que seja do padrão de Deus ali para sua vida, alguém que vai te aproximar de Deus e não te afastar dele. Segundo, a química, né, o envolvimento, adiar ao máximo, não, adiar ali um pouco. Por quê? Para você conhecer de fato aquela pessoa, para você ser amiga daquela pessoa, para você ver como aquela pessoa vai se comportar numa briga, numa discussão, enfim, para você conhecer. Namoro é para isso, é para você conhecer com o objetivo de casar. Então, namoro pode acabar sim, o que não pode acabar é casamento. Então, assim, o que a gente tem feito? Será que a gente tem se separado? Será que a gente tem se guardado? Será que temos sido a pessoa com que gostaríamos de nos relacionar? Porque não adianta também aquela mulher falar, eu quero um homem de Deus e tal, um homem que lê a Bíblia, um homem que faça devocional. E a mulher, ela é isso? Será que ela é? Então, assim, temos que ser algo para conseguir atrair
o mesmo que a gente é, né? Mas enfim. E também não se deixar levar pelas emoções, porque o coração do homem é enganoso, né? E às vezes a gente vai se enganar sobre as pessoas que nos relacionamos, né? Infelizmente acontece. Então, buscar a Deus, ver se aquela pessoa é do Senhor para você. Não criticar fulano que tá solteiro há tanto tempo, ou que tá se guardando há tanto tempo. Isso é uma benção, né? Isso é uma benção. Hoje é difícil você ver pessoas que se guardam, pessoas que se preservam. E a gente tem que olhar sempre para a Bíblia, né? O que a Bíblia diz disso? Lembra aquela passagem que fala: aquele que roubar agora vai dar, né? Aquele que mentir vai falar a verdade. Ou seja, o que é o arrependimento? O arrependimento é você fazer 100% contra ao que você fazia, né? Você fazia o contrário do que você fazia. Então, se aquela pessoa tinha uma vida promíscua em relação à sexualidade, ela tem que fazer no arrependimento totalmente contra. Ou seja, ela tem que ser uma pessoa mais voltada realmente para se guardar, né? Então, eu acho isso muito interessante da palavra do que significa se arrepender, né? É fazer justamente contra. Então, né, a gente estava falando da Sara e ela fala, né, que ela tinha uma vida sexual ativa e tudo mais e tudo mais. E esse era o ponto fraco dela. Então, foi justamente no ponto fraco dela que Deus fez o ministério dela, né, de cuidar dos solteiros, que Deus permitiu com que ela ficasse aí 25 anos sem beijar, ou seja, temos que mudar. Quando a gente se arrepende, a gente tem que mudar. Então, um beijo pra Sara, se um dia esse vídeo chegar nela. E, enfim, se você gostou desse conteúdo, me segue para mais, deixa seu like, seu comentário aqui. Te vejo no próximo vídeo.